Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui. E que bom ter você aqui. Somos poucos, mas estamos diante da palavra e isso que é importante. Somos poucos, mas estamos num propósito. Queremos mais da palavra de Deus, porque Ele nos mandou, Ele nos ordenou estar aprendendo, meditando, quando lá em Josué diz que você olha o livro dessa lei, nela medite de dia e de noite. Salmos capítulo 1, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nesta lei medita de dia e de noite. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Jesus, João 15. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós. Permanecer. Essa é o nosso propósito, a nossa luta diária da palavra permanecer nos nossos dias, todos os dias. Permanecer. Permanecer é estar continuamente. E nós vamos aqui permanecer na palavra de Deus. Peço você que dá um joinha, comenta, estudo da palavra de Deus e que esse estudo possa alimentar a sua alma, o seu espírito, para que você possa amar mais a palavra de Deus. Estevão morre, Estamos aqui em Atos 7, a qual o primeiro mártir da igreja, o primeiro que paga com a própria vida, o amor a Jesus e a pregação do evangelho, custou-lhe a sua vida, não recuar, não parar. E como nós vimos aqui, um homem cheio do Espírito Santo, muito parecido com Cristo. Tanto muito parecido com Cristo nas suas atitudes como no propósito, que agora nós vamos falar aqui da pressa, vou até colocar o título aqui desse estudo, a pressa do Espírito Santo, a pressa do céu, a pressa do Espírito Santo. Por que a pressa do Espírito Santo? Recapitulando o capítulo 7 de Atos, Estevão, era cheio do Espírito Santo, pregava a palavra. Os religiosos não tinham como combatê-lo, porque havia graça sobre ele. E quando ele prega, os religiosos se enfurecem, porque há um combate muito grande com a religião e trazendo a graça de Cristo, o favor que nós não merecemos. E a religião é justamente algo que nós vamos fazer para merecer. É por isso que a religião mata, porque os religiosos se acham superiores aos outros, se acham mais dignos que os outros por aquilo que eles fazem. A graça de Deus já é o contrário. A graça de Deus veio sobre nós mesmo sem merecermos. E isso enfurece os religiosos. Porque os religiosos têm que fazer por merecer. E quanto mais fazem, quanto mais mostram, se acham mais dignos. E aí, nesse sistema de dignidade, não se tem amor, não se tem misericórdia, se tem apenas mérito. Eu faço, então eu estou apto, você não pode, eu acabo começando a medir os outros. Mas Estevão combatia isso, dizia sobre o reino, sobre Cristo. E foi um homem muito parecido com Jesus. Até na sua morte, Ele fala para o próprio Jesus receber o seu Espírito, assim como Jesus na cruz falou. Estevão aprendeu com Jesus. Aprendeu a ser como Jesus. E o propósito também foi muito parecido, irmãos, porque Jesus morreu por um propósito, para a salvação. E Estevão também morre por um propósito, porque entra no capítulo 8 e mostra-se que o Espírito Santo usa a morte de Estevão para uma pressa. Vamos lá, usa a morte de Estevão para uma pressa. O Espírito Santo tem pressa. Sabia disso? O Espírito Santo tem pressa, tem um propósito, ele tem pressa. E ele vai usar os seus. Até na morte dos seus, o Espírito Santo usa para cumprir o seu propósito.
Vamos lá ler um pouco? Atos 8, 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha só o propósito. Que maravilha, Deus é lindo demais. Quando Jesus falou as suas últimas palavras lá em Atos 1, lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em Atos 1 também, ele vai falar assim: vocês vão receber poder para ser minha testemunha. Né? Você lembra disso? Se não lembra, volta aí os estudos. Eu quero louvar a Deus que, em nome de Jesus, vai ter aqui disponível estudo de todo o Atos dos Apóstolos. Quero chegar lá no capítulo 28 e quem quiser estudar a palavra de Deus está aqui disponível permanente para você. Quando Jesus diz, vocês vão ser minhas testemunhas quando receberem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vem para um propósito, para vocês testemunharem do reino, pregarem o Evangelho. E ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que até aqui, irmãos, a igreja está crescendo, os apóstolos estão felizes, por mais que tenha algumas perseguições, eles estão muito felizes ali, porque a igreja está abençoada, o povo está ouvindo a palavra de Jesus, e a igreja está crescendo, mas eles estão só em Jerusalém. E o evangelho não era só para Jerusalém. E aí a morte de Estevão é uma ferramenta do Espírito para perseguir a igreja. Olha só. E através da perseguição eles se espalharem para o propósito principal que Jesus havia falado, aonde eles seriam os testemunhas. Eles seriam testemunha na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E quando Estevão morre, os religiosos gostaram de ver o crente tombando, o crente caindo, o crente morrendo. E aí eles tomam gosto por isso. Aí o capítulo 8 diz, né? Saulo, né? Que vamos falar daqui a pouco sobre ele, mas aqui ele é um religioso que persegue a igreja, que não quer que o nome de Jesus seja pregado. Ele começa também, ele faz parte de um grupo a qual vai perseguir a igreja, vai matar crentes, vai perseguir todos aqueles que estão na graça de Deus. E aí todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Nesse primeiro versículo, um versículo só é muito rico aqui para a gente parar um pouco e comentar sobre ele. Deus, muitas das vezes, não vai usar meios favoráveis para cumprir o propósito inicial. Muitas vezes os propósitos serão de ferramentas desfavoráveis, será no meio de uma perseguição, será no meio de uma prova, no meio de uma luta. E como nós precisamos voltar a discernir as coisas espirituais, porque hoje nós achamos que lutas, que provas, que perseguições é para nos parar, é para acabar com a nossa fé, para a gente parar de caminhar, é para a gente parar de fazer o que estamos fazendo para o reino. Mas aqui a perseguição foi uma ferramenta de Deus para que o evangelho chegasse aonde o Espírito Santo estava com pressa que ele chegasse. E aí a perseguição, mataram Estevão e falaram, olha, matamos um, então vamos pegar todo mundo agora. E aí todo mundo sai correndo, se dispersa, mas se dispersam para o lugar onde Jesus queria que eles fossem. Que talvez sem perseguição eles não iriam, irmãos. Talvez quem está vendo comigo esse vídeo, estudando comigo aqui, está começando o Espírito Santo está falando aí no seu coração. Muitas das vezes no conforto o Espírito Santo não faz aquilo que ele quer fazer. Muitas das vezes nos lugares favoráveis, quando está tudo bem, o Espírito Santo não tem como fazer aquilo que ele quer fazer.
E aí ele usa-se de um meio, às vezes desfavoráveis, humanamente falando, para que cumpra o seu propósito. E aí eles foram para a Judéia, para Samaria, para onde o evangelho precisava com pressa ser anunciado. O Espírito Santo tem pressa, meu irmão. Nós estamos vivendo em um momento de conforto. A tecnologia trouxe conforto para todos nós. Hoje nós trabalhamos um pouco mais com conforto, agora é computador, agora é... Até as pessoas até que trabalham no meio rural tem mais confortos, antes era na mão, agora tem uma máquina, agora tem tudo no decorrer dos tempos trazem conforto para nós. Nem que seja um pouco mais ou um pouco menos. Agora não se vai tanto mais a pé, em algum lugar tem um carro, tem um avião. Tudo no decorrer dos tempos traz conforto. Mas muitas das vezes Deus vai usar para cumprir um propósito na sua vida através do confronto, através da perseguição. E aí vamos para o versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Debaixo de ameaças, quem Saulo via pegava dentro de casa, arrastava. Imagina as mulheres sendo puxadas pelos cabelos, os homens sendo acorrentados por corda e sendo puxados para fora e sendo presos. E Saulo à frente dessa perseguição toda, mas aqueles que conseguiam fugir não fugiam para se esconder. Aqueles que fugiam não fugiam para dizer, será que é isso que Deus quer? Meu Deus, que sofrimento. Não, aqueles que fugiam e quando conseguiam fugir pregavam a palavra. Irmão, que isso? Eu tenho certeza, irmão, que toda vez que você parar para estudar Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vai te levar um pouco, vai te resgatar um pouco para o real propósito do porquê você foi chamado. Aqui, os que conseguiam fugir pregavam a palavra. E aí tem um personagem muito maravilhoso aqui no capítulo 8, que nós vamos falar um pouco dele, Filipe. Meu xará, Filipe. Vamos começar a falar dele aqui no versículo 5. Nós estamos no capítulo 8, amém, irmãos? E descendo Filipe à cidade de Samaria, onde Jesus queria que fosse, olha onde chegou no propósito. Foi com perseguição, foi fugindo, mas chegou. Lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O evangelho chega e muda a vida do ser humano. Onde o evangelho chega, talvez eu e você estamos acostumados com o evangelho, sabia? Mas o evangelho me mudou, o evangelho te mudou. Talvez você está acostumado e eu peço a você, por misericórdia, em nome, por amor a Jesus, não deixe que a graça perca a graça, perdão. Não deixe que o evangelho, não deixe que a graça perca a graça na sua vida. Porque nós estamos olhando aqui, e se você olhar sua vida antes de Cristo, você também foi participante de milagres. Deus já te curou, Deus já te restaurou, Deus já te trouxe da morte. Sinais estão sobre a tua vida. Você anda nessa terra debaixo de sinais, de maravilhas, porque Jesus fez milagres na tua vida. E havia grande alegria naquela cidade. Se não houvesse a morte de Estevão, se não houvesse perseguição, eles ainda estariam em Jerusalém, e essa multidão que estão recebendo milagres, sinais e salvação em Samaria, não estariam ouvindo a palavra.
Olha como é que Deus usa as lutas e as provas para que nós possamos alcançar lugares que talvez no conforto não alcançaríamos. Talvez Deus está colocando você em local de trabalho. Eita, recebe isso aí, meu. Deus está colocando você em locais de trabalho que é lá que você precisa realizar sinais, dar testemunho, pregar o evangelho, resgatar pessoas. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, lá em Samaria, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Era um feiticeiro. E tinha iludido a gente de Samaria. Muitas pessoas ele enganava, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde os mais pequenos até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, até o feiticeiro de Samaria creu, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O feiticeiro de Samaria se converteu, se batizou. Olha a pressa do Espírito Santo em salvar alguém. E ele vai usar a perseguição dos teus servos para alcançar pessoas. E aqui um feiticeiro bem renomado na cidade, bem conhecido na cidade, se converte e é batizado. E depois ele continua com Filipe. O texto deixa bem claro no versículo 13 aí. Depois de ser batizado, de contínuo com Filipe, vendo sinais e grandes maravilhas que se faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ou seja, estão precisando de socorro aqui, gente. Aqui tem gente agora, tem uma igreja aqui agora em Samaria. E enviaram Pedro e João para ajudarem. Porque os apóstolos, irmão, discípulos, apóstolos, estão disponíveis para a necessidade da obra. Verdadeiros discípulos de Jesus vão aonde precisa. Não, pastor, porque eu só faço isso, eu só vou ali eu não vou. Ô, meu irmão, você está precisando virar um discípulo de Jesus. Eu falo que eu nunca me imaginava estar em Minas Gerais. Nunca estava na minha agenda vir para Minas Gerais. Estar em Santa Margarida, nessa cidade. Mas quando Deus nos mandou vir para que pudéssemos fazer um trabalho, eu olho para trás e vejo quantas vidas foram resgatadas, pessoas que já partiram para Cristo, e pessoas que hoje servem a Deus, porque Deus conta com aqueles a qual estão disponíveis para Ele. Às vezes nós estamos disponíveis para nós mesmos, fazemos só o que queremos, mas aqui Pedro e João foram enviados porque eles estavam disponíveis para Jesus. E aí o versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que receberem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora Samaria está sendo tomada pelo Espírito Santo. Tudo começou por causa de quê? Porque assim como Jesus foi entregue para a salvação de todos aqueles que creem, Estevão também foi entregue para que o evangelho se espalhasse. Olha só que maravilha. Olha só como um servo de Deus é usado até no período da sua morte. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. E Simão aqui não é Pedro, Simão é o feiticeiro que se converteu. Vendo que aquela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo,
lhes ofereceu dinheiro. Simão se converteu, foi batizado, mas ele ainda não era liberto das suas práticas. E que práticas são essas? De sinais lhe trazerem lucro. Ele ainda não estava liberto disso. E eu queria fazer uma observação aqui, né, irmãos? Como se tem usado o Evangelho e o Espírito Santo para esse fim nos nossos dias. Muitos estão aí, profetas do Pix, igrejas a qual realizam milagres e vendem feijão, vendem vassoura, vendem tudo, para que não para que uma obra avance, mas para que realizem-se milagres. Hoje estão vendendo milagres, vendendo oração, né? Porque essas pessoas ainda não estão libertas, estão fazendo do Espírito Santo e do Evangelho um mercado. E aqui Simão, né, um ex-feiticeiro, está tentando fazer isso, porque ainda não está liberto. Né? E versículo 19, vamos lá, vamos comigo, acompanha aí, gente. E ele disse: dai-me também a mim esse poder. Eles não querem Espírito Santo, ele quer poder. Para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Se não houver arrependimento, Pedro está explicando para Simão, se esse pensamento seu não houver arrependimento, conversão, tu está condenado. Se você quer usar o Espírito Santo para bens materiais, para um mercado, para dinheiro, é hora de se arrepender. Aí eu e você, nós olhamos para a nossa geração, quantas pessoas precisam se arrepender disso, quantos pastores, quantas denominações de modo geral foram criadas só para enriquecimento, usando milagres em nome de Deus para se enriquecer. E Pedro não se vende. Pedro diz no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo. Sabe o que Pedro está falando? Guarda teu dinheiro para você. Você e o seu dinheiro se percam nesse pensamento, se você não se arrepender. Que nós possamos ser puros, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele veio não por causa de dinheiro. Você pode ter a conta bancária que for, os bens que for. O reino de Deus é através de uma nova vida, nascer de novo e arrependimento. Versículo 22, arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Que bom que Simão não se enfureceu, foi corrigido. Mas ele diz: oram por mim, gente. Ora por mim, porque eu não quero esse juízo sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Olha só, o evangelho já se expandiu, rompeu as fronteiras de Jerusalém através de uma perseguição, através da morte dos crentes. Porque o próprio Paulo vai dizer depois, esse Saulo aqui ele ainda é Saulo, perseguidor da igreja. Ele está prendendo e matando crente aqui, tá? Olha o que Deus faz. Lá na frente nós sabemos quem ele vai se tornar, né? E aí, irmãos, Filipe, vamos continuar aqui no versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mó de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e estava sentado no carro, lia o profeta Isaías.
E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse para ele: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Filipe sentou no carro, saiu correndo, chegou, né, perto da carruagem e sentou. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que tosquiam, e assim não abriu a sua boca. Ele estava vendo a profecia do profeta Isaías, anunciando a vinda do cordeiro, que é Jesus. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. Ou seja, essa profecia que você está lendo do profeta Isaías está falando de Jesus, que morreu há pouco tempo, né? E indo ele caminhando, chegaram aos pés de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais. O eunuco, jubiloso, continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho às cidades, até que chegou a Cesareia. Olha que maravilha. Filipe deixa Samaria. O anjo do Senhor, é isso que me chama muita atenção no estudo de hoje, a pressa do Espírito Santo. Filipe está pregando em Samaria, lembra? Foi perseguido com todo mundo, foi para Samaria, chegou lá, Samaria, isso tudo no capítulo 8. Samaria se converteu, muitas pessoas se alegraram, anunciaram o evangelho, mandaram Pedro e João para ajudar, né, a igreja. Só que o Espírito Santo tem pressa. Filipe poderia muito bem estar lá pastoreando a igreja de Samaria, mas não. As ovelhas são do Senhor, o Senhor que cuida. O Senhor que cuida de você. Eu estou aqui para te ensinar uma palavra, mas quem cuida da igreja é Jesus. E aí o anjo do Senhor deixa a igreja ir e vai, porque tem um homem que eu preciso salvar. E era um eunuco passando pela sua carruagem. A Bíblia diz que é um etíope. Já era da Etiópia, irmãos. Imagina, o evangelho chegou lá na Etiópia, que nem era em Jerusalém, nem em Samaria, já era um outro país. Mas a pressa do Espírito Santo dizendo: Filipe, corre lá, porque esse homem está indo embora e eu quero que ele vá embora levando a mensagem do evangelho. E aí Filipe corre, vê a carruagem, o Espírito Santo diz: se ajunta, chega lá perto, corre mais, apressa o passo. Ele foi, o homem estava lendo Isaías e dizendo: não sei do que está falando aqui, porque ninguém quer me explicar. Tem pessoas, irmãos, que só está esperando você sentar e explicar para ele. Tem pessoas que não estão entendendo o evangelho perto de você, no local do seu trabalho. E o Espírito Santo está dizendo aqui hoje: chega perto, só explica. Explica quem é Jesus, explica quem pode salvar ele. E Filipe chega e diz: você está entendendo aí o que você está lendo, meu irmão? Opa, tudo bom? E o eunuco, né, muito elevado no seu país, né? A Bíblia diz que ele era superintendente de todos os tesouros, né, da Etiópia. Um homem muito influente, que imagina ele chegando lá na Etiópia. Um homem muito influente chegando na Etiópia, salvo, o evangelho se espalhando. E aí Filipe entra na carruagem, explica quem era aquele cordeiro que Isaías estava falando. E o próprio eunuco olha a água passando e diz: o que me impede de ser batizado? E Filipe diz: se você crê em Jesus todo o teu coração,
de que não há mais um Senhor, que Ele é o nosso Senhor. E o eunuco diz: eu creio. E ele foi batizado. Salvou uma alma? Não. Pode ter salvado um país inteiro. Talvez você está pregando, se você falar para uma pessoa, você pode salvar uma família inteira. O Espírito Santo é aquele que usa Filipe para pregar para uma Samaria toda, mas ele também usa para pregar para um só. O Espírito Santo estava usando Filipe para pregar, converter Samaria, mas depois ele chama o Espírito Santo, chama Filipe, o Espírito Santo chama Filipe para pregar para um só, mas que através desse um, o evangelho se espalharia em outro país. E depois se converteu, batizou, Filipe foi arrebatado. Por que desse arrebatamento aqui? Olha o contexto todo de Atos 8. A pressa do Espírito Santo. Filipe fechou os olhos e já estava em outra cidade, irmão. O Espírito Santo transladou Filipe. Quando saíram, versículo 39 aí, ó, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco. Cadê Filipe? Acabou de me batizar aqui e sumiu. E jubiloso, alegre, continuou o seu caminho, porque agora tinha Jesus, nasceu de novo. Mas por que ele nasceu de novo? Porque um apóstolo se disponibilizou a pregar para um só. Versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse estudo aqui eu quero resumir para você. O Espírito Santo tem pressa. Você tem atendido essa pressa do Espírito Santo? Eu e você temos atendido essa pressa do Espírito Santo? Esse estudo de hoje é para que você peça a Deus para que você seja um Filipe dessa geração. Aonde o Espírito Santo quer que você vá, você tem ido? O que o Espírito Santo tem mandado você fazer, você tem feito? O Espírito Santo tem pressa e ele conta com aqueles que estão disponíveis. E é através, às vezes, de uma perseguição que vai acontecer tudo isso, irmão. Não vai ser em ambientes favoráveis, que talvez você está esperando. Não, quando estiver melhor, meu trabalho estiver mais tranquilo, eu atendo o Espírito Santo. Não, quando as coisas estiverem melhor financeiramente, quando eu estiver terminar de resolver alguns problemas aqui, não. As oportunidades de ganhar uma alma, de falar de Jesus, é no meio dos problemas. Aqui Estevão tinha acabado de morrer. A Bíblia diz que foram enterrar Estevão, capítulo 8, versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, momento de choro. Perderam-se um discípulo, perderam-se um diácono cheio do Espírito Santo. Mas o céu ganhou um homem cheio do Espírito Santo e através da morte dele, houve um Filipe para atender, houve um Pedro e João que foram lá ajudar em Samaria. Enquanto Pedro e João continuaram segurando as pontas em Samaria, Filipe foi salvar um etíope. Depois Filipe foi transladado para pregar em Azoto, em várias cidades, em Cesareia. Olha o evangelho se espalhando. Por quê? Porque tem homens e mulheres só disponíveis. É no meio do seu problema mesmo que Jesus quer te usar. É no meio da tua família, é na tua rua. É nesse momento desfavorável mesmo, irmão, de perseguição, de luta, de prova. É nesse momento mesmo que Jesus está dizendo: eu tenho pressa de te usar para povoar o céu. Para povoar o céu. Ou você foi batizado e está sendo igual Simão, aquele feiticeiro convertido, mas ainda não está liberto, que só quer o Espírito Santo para benefício próprio. Olha o que Simão, o feiticeiro, está falando. Eu quero o Espírito Santo também, para que eu possa pôr as mãos sobre os outros também, e eu ter esse poder, eu até pago. Simão aqui representa alguém que só quer o Espírito Santo para si mesmo, para benefício próprio.
Mas os apóstolos, Estevão, Pedro e João, que são os personagens do capítulo 8, Filipe, receberam o Espírito Santo para ser guiado para a urgência do Espírito Santo. E nos nossos dias não é diferente. Gente, pelo amor de Deus, irmãos amados que me ouvem aqui, que eu sei que são poucos, porque tem muita gente preocupada apenas com as suas coisas, ninguém quer a palavra de Deus, não. E você acha que eu também não sou tentado, não? Você acha que eu não sou tentado, não? Você acha que o diabo não fica tentando, dizendo, para de gravar esse estudo? Pra quê? Vai cuidar da sua vida. Gastar 2, 3 horas para gravar estudo, para subir o estudo por YouTube, para as pessoas olharem e fazer nem aí. Eu sei que enquanto pessoas não estão nem aí, preciso estar à disposição do Espírito Santo. Eu não posso desistir, como você também não pode desistir. Estamos em momentos difíceis. O momento não é favorável. Não é favorável para ninguém. Para mim também. Aqui, irmãos, ó. Do meu lado aqui, ó. Meus filhos a noite toda acordados, doentes. O momento não é favorável, não, irmão. Mas mesmo assim, é de momentos assim que Deus quer que você esteja de pé, à disposição do Evangelho. Mas pastor, hoje não deu, porque a noite toda foi um problema. Para mim também foi, irmão. Hoje o dia não foi bom, hoje o dia não foi legal. Hoje teve desavenças, hoje teve perseguição, hoje teve ventos contrários. E Estevão morreu e a igreja continuava crescendo. Atenda à pressa que o Espírito Santo está. O Espírito Santo está com pressa. Mas o Espírito Santo, ele cumpre o propósito através da igreja, através dos discípulos de Jesus. Que você esteja disponível. Quero orar por você hoje, nesse final de estudo. Não sei se você está sendo igual Simão, quer o Espírito Santo, mas apenas para benefícios próprios, para você viver melhor, para você viver melhor. Quer ser igreja para você ficar bem. Ou você quer ser um Estevão, que já sabe que o céu já é seu, o reino já é seu, e você só quer se entregar para que outra pessoa saia do inferno e vá para o céu. Ei, abre a internet aí, abre a televisão. Quantos jovens estão sendo tombados? O inferno está sendo cheio todos os dias. E você aí se diz igreja e não está fazendo nada. Nem para quem passa perto de você está pregando a palavra. O Espírito Santo tem pressa. Tem pessoas que estão precisando só de um abraço e dizer, Jesus te ama. Posso te dar um abraço hoje? Jesus quer te salvar. E você não tem feito nada. Eu e você muitas das vezes não fazemos nada. Mas esse capítulo 8 de Atos nos mostra que o Espírito Santo tem pressa. Nem que ele nos aperte como ele apertou o povo de Jerusalém, que estava tudo bem em Jerusalém. Mas o Espírito Santo tem pressa, dizendo, nem que eu crie uma perseguição para dispersar vocês do conforto. O Espírito Santo vai fazer o seu propósito. A pergunta é, ele pode fazer através de você ou ele vai ter que chamar outro? Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esta pessoa que está lendo a palavra, assistindo esse estudo. Assim como Filipe atendeu todos os chamados do Espírito Santo. Eu sei que a Bíblia não fala mais sobre esse eunuco a qual ele pregou a palavra na carruagem, o etíope. Mas a história vai dizer que ele foi um dos pregadores na Etiópia e o evangelho se expandiu lá, só porque Filipe ficou disposto a pregar para uma pessoa. Que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida de verdade para o reino. Que nós possamos ser embaixadores, discípulos, que entendemos, Senhor, e discernimos os tempos e as estações, que o nosso conforto não nos desvie do propósito do Espírito Santo. A nossa geração está desviada do que o Espírito Santo quer fazer.
mas que a tua palavra seja uma fonte de nos resgatar, para que nós possamos ser esta igreja de Atos 8, a igreja a qual é perseguida, a igreja a qual é espalhada, mas espalhada para pregar o evangelho. Senhor, abra novamente os nossos ouvidos para ouvir que o Espírito Santo tem pressa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. O que eu não posso fazer, eu creio neste momento que o Espírito Santo vai fazer na tua casa, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, mas ele está te incomodando agora através da palavra. Seja como Filipe, esteja apenas disponível para o Espírito Santo e ele vai fazer coisas grandes através da sua vida. Deus te abençoe.